Jornal da Mercosul. Apresentação, Belian Couto. Mas é um estado complexado com pedágio. Nós fomos roubados na concessão anterior. Era um pedágio que custava muito caro e não tinha obra. As novas concessionárias, que já chegaram e que chegarão, tendem a entrar em um lugar em que a população de antemão torce o nariz para as empresas. Então, eu, em primeiro lugar, quero te agradecer pela vinda aqui, porque eu acho que hoje é uma entrevista de balanço. O que aconteceu neste 1 ano? É 1 ano já que a EPR está cuidando da 277, né? 1 ano e 2 meses, Daniel. 1 ano e 2 meses. O que já aconteceu na estrada do litoral, por exemplo? Nós já temos aí de maneira bastante perceptível a presença ou a intervenção aí dos investimentos da concessionária nesse ano. Esse lote 2 ele é composto por 600 quilômetros de rodovia. Além das rodovias aqui do litoral, nós atendemos ali a região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, a partir de Ponta Grossa até a cidade de Jacarezinho, de Jaguariaíva, Sengés e Jacarezinho, Cornélio Procópio. Então, nós tivemos aí mais ou menos 1 ano, menos dias, porque tem dias de chuva, dias que são mais complexos por conta de férias, feriados. Então, se a gente colocar aí na ponta do lápis, foram mais ou menos uns 300 dias bons de trabalho para a gente atender 600 quilômetros. E a gente já tem melhorias de sinalização, né? A sinalização está toda revitalizada, essa era a primeira demanda que se tinha, né, para poder voltar a viajar à noite. Não tem mais buraco, foi feita a recuperação desses 600 quilômetros. Você tem os dispositivos de drenagem todos recuperados e limpos. Isso é uma obra que às vezes não é vista, ou ela está numa encosta, ou está num talude, né, num lugar para baixo do nível da rodovia, e isso evita a aquaplanagem e reduz acidentes. E, por fim, a questão dos serviços, né, os serviços de guincho, ambulância com UTI, a inspeção de tráfego, o caminhão boiadeiro, o caminhão pipa. Então, essa presença é muito sentida já pelos usuários. A gente consegue ter esse retorno, né, de que existe já alguém zelando com bastante cuidado pela rodovia. Para a gente falar, a gente vai falar dos outros trechos, mas para a gente esgotar a questão da estrada do litoral. A EPR, ela tem a concessão da rodovia mesmo, da 277, entre Curitiba e Paranaguá, e o que mais lá? Nós temos, Daniel, 2 trechos fundamentais também para essas conexões. A PR-407, que liga a BR-277 à Praia de Leste, e nós temos a 508, a famosa Alexandra Matinhos, que liga também a 277 ao município de Matinhos. Então, são as 2 conexões importantes. E nesse novo contrato, 2 segmentos que não faziam parte da concessão no passado passaram a ser administrados e receberão investimentos, que são os quilômetros 5 ao 0, são 2 segmentos ali em Paranaguá, a Avenida Ayrton Senna e a Avenida Bento Rocha, ou seja, as 2 conexões, não só até o viaduto de acesso que era no passado, esses 2 trechos passam a ter investimento e serviço, e receberão investimentos pesados. Isso é obra dentro da cidade, né? A gente está falando de área urbana mesmo de Paranaguá, né? Sim, nesses 2 segmentos, elas são 2 avenidas, né? 2 avenidas. A rodovia já passa a ter nome de avenida ali, Ayrton Senna e Bento Rocha. E isso é um lugar que, de fato, precisa de uma intervenção. Parece, até deu uma melhorada, mas a sensação que se tinha é que estava chegando na faixa de Gaza, né? Porque era uma buraqueira danada, por conta do peso dos caminhões que adentram aquele lugar. Então, isso tudo é responsabilidade da EPR, além da estrada até Praia de Leste e a Alexandra Matinhos. E a gente vai ter obra mesmo de duplicação, de ampliação das rodovias, seja da 277 e das outras, a partir de quando? Nós temos que entregar obras a cada final de ano, né? Já para o final do 3º ano, ou seja, em o final do ano da concessão, que se diga, importante fazer esse destaque, é fevereiro de cada ano. Ou seja, em fevereiro de 2027, nós já temos que entregar as primeiras obras de ampliação de capacidade. E quais são elas? É o primeiro segmento aqui da 277, a faixa adicional, a triplicação, que sai aqui do Jardim Botânico e vai até próximo à fábrica da Renault. Lá no norte, nós vamos fazer a duplicação de
Jacarezinho a Santo Antônio da Platina, um trecho importantíssimo para o Estado. Para o Estado, para o desenvolvimento do Paraná, essa obra é fundamental, né? É uma região de forte produção rural. O nosso Estado caminha sobre pneus. A nossa produção ela é escoada por caminhões e esse é um trecho muito reclamado. Então essa duplicação também caminha mais rápido, é isso? Sim, ela já é entregue no final do terceiro ano. Por que o final do terceiro ano? No primeiro e no segundo são os projetos, aprovação de projetos na NTT, isso está rigorosamente em dia, agora ao final do primeiro ano, e licenciamentos ambientais, né? São trechos que às vezes são sensíveis e a gente tem que tomar esse cuidado com o licenciamento, que também estão rigorosamente em dia. E lá para o litoral, voltando àquela pergunta, nós vamos duplicar a PR-407, que é a que liga a Praia de Leste. Hoje ela é uma rodovia simples, as colisões frontais ainda continuam acontecendo naquele trecho, e com a duplicação no final do quarto ano, ou seja, final de fevereiro de 2028, isso vai mudar a configuração da região ali, né? Porque aquela obra demanda uma atenção ambiental, o licenciamento ele é um pouquinho mais demorado, mas ele está em dia, mas vai ser entregue. Somados os investimentos que serão feitos pelo governo do estado, ali na PR-412, a ponte de Guaratuba, a gente começa a ter uma configuração muito melhor para o estado do Paraná. E no final do quarto ano também, Deni, a gente já começa a fazer entregas no município do Paranaguá, nesses dois trechos que a gente falou, do quilômetro 5 ao 0, Avenida Ayrton Senna e Bento Rocha. Essa rodovia que o Marcos citou aqui, lá até Praia de Leste, ela vai fazer crescer muito a cidade de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná terá um desenvolvimento avançado com essa obra. A duplicação que será feita entre Matinhos e Praia de Leste, que é uma obrigação do governo do Paraná, também já está para acontecer, com ordem de serviço, inclusive, além da construção da ponte. Todas essas obras ocorrendo, nós teremos, de fato, um outro litoral. Isso é importante que se diga. Então, ao mesmo tempo que torcemos o nariz para o pedágio, a perspectiva de que realmente as coisas aconteçam acabam por justificar um pedágio que, convenhamos, não é barato. E as pessoas pensam, e eu acho que essa é inclusive uma informação importante a se dizer, nós não pagamos R$20 para 277, né? A gente paga R$20 para 277, para Paranaguá e para outras duas rodovias. Mas o pedágio é cobrado só no pedágio mesmo da 277. Essa é uma informação importante. Eu quero aqui cumprimentar a EPR por ter atendido um pedido meu. Quando o Marcos veio aqui na entrevista e um trabalho que fiz na Assembleia Legislativa, eu cobrava muito que o aplicativo da concessionária pudesse trazer uma forma do cidadão ter transparência ao preço que ele paga no pedágio. Queria que você falasse sobre isso, Marcos. Nós temos nesse novo modelo, Deni, uma questão de justiça tarifária importante, que é o desconto para o usuário frequente. Aquele que mais usa, menos paga. Os veículos de passeio, que boa parte das vezes são utilizados para deslocamento, para estudo, uma pessoa que mora no município e trabalha em outro, ele tem esse desconto progressivo e que ele alcança o seu piso, né, o seu valor mínimo na 30ª passagem, ou seja, usa 30 dias, recebe esse maior desconto. Porém, ainda existiu uma dúvida qual seria o valor para cada passagem, um determinado número de passagens, e nesse nosso diálogo em prol da transparência, em prol de a gente levar a informação, nós trouxemos a calculadora do DUF. Essa calculadora está no nosso site, está no nosso aplicativo, é de fácil percepção ali e utilização, inclusive rendeu um destaque na NTT. Então eu acho que quando a gente recebe, né, a demanda da sociedade por pessoas como você, que traduzem isso, traduzem a necessidade do usuário, a gente tem feito o possível para colocar isso de maneira mais prática. Porque o que as pessoas querem, o pedágio é inevitável, ele existe, e as estradas, as grandes rodovias do Paraná serão todas reformadas por esse plano que é do governo federal, com a entrega de rodovias estaduais pelo governo do estado. Mas não adianta, o pedágio ele é inevitável. Isso fará parte, já faz e fará parte da nossa vida. Contra isso não tem como brigar. Se esse é o cenário, o que nós precisamos é transparência, saber qual é a velocidade das obras, que obras são essas,
e quanto que isso custa para o cidadão. O cidadão precisa ter certeza de que quando ele entra no seu veículo, o quanto que ele vai pagar para se deslocar daqui para lá. O que não dá é a incerteza. E eu insisti muito com você, diretor, que tivesse outdoors, painéis, para que a pessoa pudesse ter informação quando as obras começarem. Veja esse lote 6 que eu vou pedir para você explicar. Vai ser tanta obra ao mesmo tempo que, se o cidadão não tiver uma placa informando quanto tempo ele vai ficar parado na estrada e por que ele está parado, isso vai gerar um caos enorme. Tão importante quanto a obra que vem é informação para o cidadão, para ele saber que hora a obra vai acontecer, para que ele possa se programar. Ficar parado na estrada é um saco e a concessionária precisa dar essa informação. No pedágio anterior, ninguém sabia nada de nada, nunca. Ligava para o telefone disponível, nem para atender o telefone direito eles informavam. Então vamos falar um pouquinho sobre essa concessão nova, o chamado lote 6. O lote 6 é o maior lote desse maior programa de concessão rodoviária do Brasil, né? É dito como o maior programa de investimento da América Latina em rodovias. Nós temos um trecho fundamental para o estado do Paraná, são 660 quilômetros de rodovia, parte de Prudentópolis, a BR-277, segue até Foz do Iguaçu, ou seja, cruza e completa a 277. Com detalhe, nós atendemos as 3 pontes nas divisas com o Paraguai e a Argentina. A operação vai ser feita por essa nova concessionária. E um trecho que nunca recebeu o investimento de concessão, Cascavel a Pato Branco. Um outro eixo importantíssimo para o estado. E essa estrada é ruim, né? É uma estrada que está numa condição bastante difícil, ela foi feita em concreto. Quando em concreto não tem manutenção, ela desgasta também muito rápido. Ela é muito mais durável, mas também desgasta mais rápido. Então a gente já acessou essas rodovias, já está trabalhando nessas rodovias, nos trechos estaduais desde o 1º de abril, e desde a última sexta-feira, quando a gente recebeu a autorização do DENIT, a gente já está nos trechos federais da 277 e da 163. Então esse é um segmento fundamental para o estado. As obras também serão muito rápidas, porém lá, Daniel, são 460 quilômetros de duplicação em 9 anos. Por que 9 anos? É quase que fisicamente impossível você entregar mais do que esse volume, somados aos volumes dos outros lotes. Então, de fato, quando as obras foram acontecer, e elas também começam a acontecer a partir do 3º ano, para ser entregue no final do 3º ano, a gente vai ter um plano de comunicação, sim, com os municípios. Porque é muito complicado você chegar na estrada e tem que parar o trânsito, não adianta. Para você conseguir fazer uma obra de duplicação, por exemplo, um lado da faixa vai ter que ficar parado para ir fazendo o outro e vai alternando até que se consiga duplicar. O Pereira, nosso ouvinte, ele participa aqui e manda a seguinte mensagem: o trecho Matelândia-Cascavel, ele diz aqui, é um dos piores, é terrível, e de fato é. Se esse é uma das prioridades da concessão. Sim, ele vai ser duplicado, né? Existe um pontuar de aonde vão acontecer essas duplicações. Essa informação deve estar em breve no nosso site. Ele já está disponível no site da NTT. Os contratos hoje todos são disponíveis, todas as planilhas, todos os cronogramas estão disponíveis no site da NTT e nós temos um link a partir do nosso site para esse programa. Mas a gente vai colocar de forma didática quais são os anos de entrega de cada um dos trechos. Mas sim, esse é um trecho muito importante, né? Continuar com a duplicação até Cascavel, e ele sim é prioridade para esse segmento. Então ela vai pelas pontas, né? Vai ter a partir de Guarapuava, ele vai cobrindo ali os trechos principais, onde tem mais acidentes. Nós teremos o desafio de duplicação da Serra da Esperança. Ela vai ser um desafio de engenharia, um desafio ambiental. Nós já estamos estudando com personagens. Onde que é a Serra da Esperança? Ela fica ali entre Guarapuava e Guaraniaçu, né, subindo ali em Guarapuava. Então ali vai ter que ter um desafio. A gente tem alguns traçados, algumas previsões de traçado, e aquilo a gente está já discutindo com o Instituto de Engenharia, com outras entidades importantes que têm aí muita experiência ao longo do tempo, para ver de que maneira a gente vai tratar esse segmento. Então, o que acontece quando a concessionária não entrega a obra no prazo, nesse novo ciclo de concessão? Antigamente ficava do mesmo jeito. Agora a concessionária é multada,
ela recebe um fator D, que é um fator de desconto, aquele investimento que não foi entregue é descontado da tarifa, naquele ano mesmo, e quando não, a previsão de algum degrau tarifário ele também não recebe. Então são 3 Ou seja, ou a penalidades. concessionária faz a obra ou faz a obra, Sim. senão ela mesma é punida, né? Sim. E você pode criar um prejuízo enorme sequencial para a continuidade do programa. Então não tem outra saída a não ser entregar. Só para a gente ter uma ideia, de quanto nós estamos falando de investimento nesse lote 6 entre Prudentópolis e Foz do Iguaçu, que é um trecho enorme, né? É muita estrada para arrumar. Fora lá até de Cascavel a Pato Branco. Mas a gente está falando de um investimento de dinheiro de que tamanho? Para esses primeiros 9 anos, é mais ou menos algo em torno de 9 bilhões. Vão ser mais de 1 bilhão por ano, porque quando você acelera esses investimentos a partir do 3º ano, você tem aí uma compactação. Então, são 9 bilhões para esse trecho. Deixa eu fazer uma comparação para você que está aí do outro lado do rádio. 9 bilhões para a gente dar resposta a uma demanda da sociedade de anos. Eu dirijo muito, né? Eu sou deputado, eu vou para lá e para cá. Se tem uma estrada que a gente precisa enfrentar, é a estrada Curitiba-Foz do Iguaçu. Essa estrada ela é muito difícil. Perigosa, cansativa, longa. E a gente tá para... Eu acho essa notícia alvissareira. A gente... Não adianta. Ou nós entendemos a pedageira. Os concessionários não gostam de ser chamados assim. Mas ou nós entendemos a pedageira como uma parceira nessa jornada, e parceria não significa submissão, é bom que se diga, mas uma parceira nessa jornada. Uma obra desse tamanho custa 9 bi. 9 bi. Só o que se roubou dos aposentados no Brasil foram 6 bi. O dinheiro dos consignados é 90 bi. Dava para duplicar 10 vezes a estrada. 10 vezes dava para fazer a obra. Essa aqui do litoral é quanto, Marcos? Esse segmento aqui, dentro desse lote que vai receber 8 bi, se a gente pegar o que vai para o litoral, é mais ou menos 2,5 bi para as estradas do litoral. Dava para fazer 3 vezes a obra, com o que se roubou dos aposentados. Só o dos 6 bilhões aí do desconto indevido. Então, só para a gente comparar o quão caro é para fazer um trecho desse, é muito dinheiro, a gente está falando de 2 bi, é muito dinheiro. E se roubou 3 vezes isso. Que nós entendamos o que é prioridade para a gente, né? Nós temos que pagar o pedágio? Tem, não tem que pagar. A questão do preço do pedágio é mais ou menos a mesma coisa? R$10 em média por 100 quilômetros, é isso? Mais ou menos isso. Essas tarifas já estão previstas no edital, as daqui a gente já tem, todas elas estão postas, né? Do lote 2 aqui do litoral, Norte Pioneiro, Campos Gerais, e lá também deve seguir esse mesmo valor. Já dá para calcular quanto vai custar para ir a Foz do Iguaçu? Nós conseguimos pegar o valor das tarifas que estão em edital, elas devem sofrer pequeno ajuste. A NTT, na hora de autorizar a cobrança, ela faz um ajuste, seja para mais ou para menos, a depender de como aconteceram aí os primeiros serviços, mas a gente já tem como fazer essa comparação, sim. Quanto que custaria, mais ou menos? Nós temos, Denis, se pegar assim, somar os valores do mesmo trecho da tarifa antiga, corrigido pelo valor, pela forma de correção daquele contrato, e a gente pegar essas tarifas, nós temos descontos aí, reduções que chegam a 20% em alguns casos. Está 20% mais barato agora do que seria o pedágio anterior. Na média, uma média assim, colocando mais uma vez, são valores estimativos do contrato, ela chega na casa de 15%. Porém, esse contrato vai trazer muito investimento. É outro tipo rápido, de obra, né? Muito rápido. É outro então tipo você acelera o investimento. Por mais que o contrato tenha 30 anos de prazo, ele vai receber 90% dos investimentos em 9 anos. Então vai ver muito, muito rápido, né? Então isso é importante que se diga. Muito bem, eu quero saudar aqui a presença do diretor-presidente da EPR. Ela se chama EPR Litoral Pioneiro ou ela vai ser só EPR agora? Porque pegou um outro trecho, Sim, né? lá o nome é EPR Iguaçu, né? A gente fez o nome aí para fazer sentido com toda aquela região. O Rio Iguaçu é o rio da integração daquela região. E você dirige as duas. Eu vou dirigir os 2 segmentos, vou ser presidente dos 2 segmentos. Eu quero te agradecer, Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR. É muito raro, eu falei isso aqui da outra vez e vou falar agora, é muito raro de que uma empresa do porte da EPR, com um tema complexo como é concessão de rodovias,
aceite dar entrevista e conversar com os ouvintes. Isso é muito raro. Nós passamos 30 anos, quase 30 no Paraná, sem conseguir conversar com um único proprietário, diretor, presidente de concessão de rodovias. Antes de tudo, eu quero te agradecer e te cumprimentar. Seja pela disposição de conversar e, principalmente, de ter sempre os ouvidos abertos à reclamação da sociedade. Eu sei disso, de que você já foi lá bater na casa da Dona Maria, que está com uma preocupação quanto à obra lá em Paranaguá. Isso é muito raro, e quem dera que nós tivéssemos todas as concessões, e espero que tenhamos, que as demais concessões do Paraná sejam abertas, inclusive a ouvir as críticas que são, claro, ligadas ao próprio serviço. Muito obrigado, Marcos, pela presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez, eu acho que isso é uma obrigação nossa. Nós temos que ter essa licença social, essa escuta ativa, para que a gente possa qualificar os investimentos. Não adianta a gente colocar esse investimento relevante para o estado do Paraná, sem que a gente saiba se ele é exatamente aquele que aquela Dona Maria, como você falou, ou uma indústria, ou um município, é exatamente aquilo que ele precisa. Então, a gente vem fazendo esse diálogo, vem ajustando os projetos para que essas entregas sejam as melhores possíveis. Então, esse é o nosso papel, é a nossa obrigação. A gente vive um momento diferente no estado do Paraná, os contratos são diferentes, as pessoas são diferentes, os canais de comunicação também muito mais maduros, por isso que a gente agradece, estaremos sempre que possível aqui, qualquer questionamento a gente vai estar aqui. Eu acho que, então, a diferença desse é a cobrança que a sociedade tem que ter de maneira madura para que as obras sejam entregues. Então, a gente está à disposição para essa cobrança também. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Agradeço ao Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR aqui no Paraná. Estourou tudo, né, Rafa? Vamos embora. Amanhã voltamos 7 da manhã. Tchau.